General Santos Cruz, o senhor acredita que pode haver um golpe militar caso o atual presidente não vença as eleições? E eu aproveito aqui para botar um pouquinho mais de pimenta aí nessa pergunta do Álvaro. Me permite, Álvaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro havia um movimento que iria escolher para vice a ex-ministra da Agricultura, a Tereza Cristina. Isso. Mas acabou de abrir mão. As informações agora são de que realmente será mantido Braga Neto como vice-presidente na chapa presidencial. Mais especificamente, o objetivo seria fortalecer a imagem do presidente com as Forças Armadas. Porque o Bolsonaro cai cada vez mais nas pesquisas, segundo as pesquisas atuais. Vem agora essa questão de uma CPI em cima do MEC, que vai com toda certeza desgastar mais ainda a imagem do presidente. Então fortalece mais ainda na mente do povo que as possibilidades de um golpe. O senhor, general, tem todo o conhecimento na caserna e fez parte desse governo. O que o senhor tem a nos dizer aí, diante especificamente aí da pergunta do Álvaro? É possível, general, um golpe militar no Brasil? Eu acho que não. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, nós temos, desde o início do governo, o governo tentando arrastar as Forças Armadas para o jogo político, o que é um absurdo, né? E transferir a imagem. Para o cidadão comum, o cidadão que trabalha aí no dia a dia, que não se dedica à análise, não tem tempo para se dedicar à análise política, institucional, etc., acaba confundindo. Isso aí acaba tendo algum efeito, de que o governo é um governo, vamos dizer assim, quase militar. O grande número de militares no governo, não sou contra alguns militares no governo, no Exército, na Marinha, na Força Aérea, tem algumas pessoas que podem auxiliar em várias áreas. Mas você não pode deformar a representação social se abastecendo só do público militar, ou muito do público militar, para desequilibrar a representação nas funções de nomeação. Então, essa confusão ela é proposital, para tentar puxar a Força Armada para esse jogo político. Bom, o presidente ele saiu do Exército como capitão e ele não tem nenhuma característica militar. Ele não tem nenhuma característica militar. Militar não é isso. Militar tem respeito à hierarquia, tem respeito à disciplina, tem respeito às pessoas, tem respeito à opinião divergente, né? Tem respeito a todas as instituições, etc. Então, ele não tem nenhuma característica militar. Esse negócio de colocar militares em algumas funções para reforçar ou para transmitir um medo ao Congresso, à sociedade, ao Judiciário, etc. Isso aí é proposital também, mas é absurdo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Quem é militar da reserva como eu não estou falando por Força Armada, eu não posso falar por Força Armada, eu estou afastado, eu não convivo mais. Quem tem a atribuição hoje dos destinos das Forças Armadas, do destino das Forças Armadas, são aqueles que estão fardados em função de comando, que são pessoas experientes. Os comandantes, eles não são função política, eles são nomeados pelo presidente, mas não é função política, é função operacional. São pessoas que têm seus 45 anos de serviço, mais ou menos, os comandantes. Quem vai se arriscar pessoalmente, funcionalmente, toda a sua história, toda a sua instituição, todas as suas obrigações constitucionais por uma aventura política? Não vai. A cultura militar não vai deixar fazerem uma besteira dessa. Eu falo isso pela cultura militar que eu vivi, que é a mesma cultura militar. Então, eu não acredito que vão arriscar todo o seu histórico pessoal, toda a sua glória institucional, todo o seu prestígio institucional por conta de aventura política. Quem ganhar a eleição tem que ser empossado. E nós temos os recursos depois para fiscalizar, nós já sabemos as manias, os costumes, os vícios, os defeitos de todos aqueles que estão competindo. Então, que seja fiscalizado, e nós temos os processos também para afastar, como já foram afastados dois presidentes. Então, eu vejo que
que a população tem que ser tranquilizada de que nós temos que cruzar essa onda em ambiente de respeito, em ambiente de tranquilidade. Eu quero repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Santos Cruz, para o jurista Modesto Carvalhosa, porque, Carvalhosa, nós conhecemos bem aí o jurista Ives Gandra, que é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, e vive comentando que as Forças Armadas seria o quarto poder ou o poder moderador. É uma tese que ele criou, né? E que ele diz que se houver qualquer coisa entre a presidência e os poderes, as Forças Armadas podem ser chamadas para intervir entre os poderes. Essa aí é a tese criada pelo Ives Gandra e que o presidente Jair Bolsonaro geralmente costuma compartilhar bastante. Carvalhosa, está contigo. Fundamentação jurídica sobre isso aí. Bom, eu estou inteiramente de acordo com as observações do general Santos Cruz e que realmente o Exército Brasileiro, que tem nas suas páginas de história, desde a Batalha de Guararapes até hoje, consignado um galardão de glórias e de feitos importantíssimos, inclusive da manutenção da integridade territorial brasileira e da língua brasileira, dos costumes brasileiros. Devemos muito às Forças Armadas todo esse trabalho feito secular a favor do povo brasileiro. De modo que eu acho que o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, enfim, as Forças Armadas, não vão ingressar em nenhuma aventura momentânea, esporádica, arriscadíssima, inclusive de respaldar um golpe de Estado a favor de um dos candidatos. E seria inadmissível, no meu entender, do ponto de vista da história, dos precedentes, dos valores incluídos aí e da racionalidade que deve imperar nessa instituição que é o Exército, que é a Marinha Aeronáutica. Então, eu estou absolutamente de acordo. A ideia de que eu gostaria também de dizer que o professor Ives Gandra, ele é um homem muito independente. Eu lido com o professor Ives Gandra como amigo dele, como admirador dele há muitas décadas. Ele é um homem muito independente e democraticamente, dentro da democracia, ele tem as suas opiniões a respeito da função do artigo 142 da Constituição, que seria esse poder moderador. Mas não quero dizer que ele seja ligado, no meu entender, aí como um amigo dele, que ele é ligado ao presidente da República. Ele faz muitas críticas ao presidente da República, muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, muitas críticas ao Poder Legislativo, e é um homem muito independente. Mas essa ideia de que o artigo 142 da Constituição dá às Forças Armadas um poder moderador não se sustenta. Ninguém aceita essa ideia. O Exército não tem, as Forças Armadas não tem esta função de poder moderador. Nenhuma instituição no Brasil, depois da queda da monarquia, tem essa função de poder moderador. Portanto, eu acho que é insubsistente essa interpretação do artigo 142, democraticamente falando, é a minha opinião, e eu acho que as Forças Armadas jamais também pensaram de que o artigo 142 lhes daria esta competência e esse poder. Portanto, eu acho que é uma opinião pessoal que não tem base em nenhuma ação ou proposta das Forças Armadas no sentido de romper o regime democrático do Brasil. Eu gostaria de fazer uma observação também a respeito do Dr. Ives Gandra, aí, pelo conhecimento dele, pela popularidade dele, justificada pelo desempenho dele ao longo da profissão. Só que eu discordo completamente. Acho que esse aí é um equívoco que ele cometeu e que está cometendo e que está dando amparo para muita gente que tem essa expectativa militarista, etc. Né? E na Constituição, o que está escrito é que as Forças Armadas elas garantem os poderes, garantem a existência dos poderes e da lei e da ordem quando convocada. Não tem nenhuma pista dentro da Constituição, e eu ouso dizer isso na frente do doutor Carvalhosa, não tem nenhuma pista dentro da Constituição que autorize as Forças Armadas a influírem no funcionamento dos poderes. Eu estou plenamente de acordo com a sua opinião, general. Então, isso aí é um equívoco. O pessoal não pode embarcar numa opinião dessas,
para tomar atitudes de força armada e influir na vida política nacional dessa forma. O Carvalhosa quer fazer um adendo? Eu queria só dizer o seguinte, que como concordo inteiramente com o general Santos Cruz, e também dizer que o artigo 142 diz o seguinte, que a defesa, a Força Armada destina ser a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem. Por exemplo, se o Congresso, se o Supremo Tribunal Federal for assediado, aqueles quererem incendiar o Supremo Tribunal Federal, etc., ele tem imediatamente, de acordo com 142, um pedido às Forças Armadas para intervir com a força legítima, a Força Armada, para restaurar a ordem, restaurar os poderes, restaurar os instrumentos e as possibilidades de exercício do poder judiciário, do poder do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um pedido com referência a forças externas, não é com referência a outro poder. Ele não pode. O Exército diz o seguinte, ó, o poder judiciário está pedindo para intervir no outro poder para garantir o seu poder. Não, de jeito nenhum. Quer dizer, ele pode realmente, o que pode o artigo 142, dizer, se há uma ameaça efetiva, física, uma ameaça política, uma ameaça de bloqueio de um poder, ele pode pedir a restauração desse poder, mas não pode pedir que um poder interfira no outro. Que o poder judiciário possa realmente intervir no poder executivo e fazer um golpe de Estado. Não, nada isso que está no 142. O 142 é bem claro, é o socorro no exercício do regular e normal de um poder ameaçado por qualquer razão, que não tem absolutamente essa finalidade de poder moderador e muito menos a de poder realmente intervir em outro poder e estabelecer uma hegemonia de um perante o outro. Isso não existe absolutamente em nenhuma interpretação plausível do artigo 142 da Constituição. Então, eu estou inteiramente de acordo, alinhado com o que o general Santos Cruz mencionou.